coisa tu fala lá no chat que eu tenho que dar uma olhadinha rapidinho, tá, Visângela? Muitíssimo obrigada por esse apoio técnico aí de gravar. Eu acho que é super importante a gravação, porque a gente, além de ficar como um registro de memória, né, a gente saber o que é que a gente faz, o que é que a gente fez enquanto laboratório, enquanto grupo que se reúne, acho que fica uma memória afetiva também, né, uma memória muito valiosa, e aí com isso, né, eu dou minhas boas-vindas, a boa noite a todos e a todas. O evento de hoje, ou esse nosso encontro de hoje, primeiro que ele demarca uma posição, né? É um evento que acontece prioritariamente às segundas-feiras, que aí, como a Glória gosta de dizer, transforma uma segunda em uma sexta. Se bem que o nosso tempo está todo bagunçado, né? Então, a gente não sabe mais o que é segunda, o que é sábado, o que é domingo, mas é uma tentativa ainda de tomar conta, né, do nosso tempo. Esse é um evento, né, também pensado com muito carinho, e vocês podem perceber, né, na participação de quem está aqui ajudando, de quem está assistindo, de quem está dando uma força na divulgação, de quem está ajudando no chat, na presença dos bolsistas, que é um evento promovido pelo Laboratório das Artes e das Juventudes, da UFC, coordenado pela nossa querida professora Glória Diógenes. O nome do evento de hoje, nós carinhosamente chamamos de Desconversando. Ele é um evento que já faz parte do calendário da rotina do Lajus, né? Inclusive Marília já participou de um Desconversando, tem outras, né, pessoas aqui que já participaram também. E o Desconversando, ele surgiu como uma vontade, né, do laboratório, do Lajus, de criar outras instâncias de encontro menos formais, mas não deixando de fazer a costura entre a pesquisa, a trajetória acadêmica e as coisas que acontecem no mundo fora da universidade, vamos dizer assim, né? Então, a gente gosta sempre de fazer essa tessitura, né, de convidar pesquisadores e seus narradores, de convidar pesquisadores e pessoas que têm algum ponto de contato com aquele tema de pesquisa, né? E aí, nesse sentido, a gente pensou com muito carinho também um calendário, né, de encontros do Desconversando, que vai acontecer começando agora em julho até outubro, né? Lá no perfil do Lajus, tanto no Facebook como no Instagram, tem todo o calendário, as datas, os títulos, as pessoas que vão e os convidados que vão participar. Então, é um calendário bem, bem, bem interessante, pensado com muito carinho, com pessoas muito incríveis, né? Algo que a internet nos proporciona é esse encontro, né, de pessoas que estão distantes, e a gente está aos poucos tateando como usar, né, as novas ferramentas que a gente tem disponível nesse novo momento que a gente está agora, né, sem romantizar, sem pensar, né, vamos fazer, mas se a internet pode proporcionar isso, é proporcionar o encontro de pessoas que estão distantes, né. E aí, dito isso, é com muita alegria, com muita felicidade que a gente agradece a participação de todos e o aceite das nossas queridas convidadas de hoje, né? O tema do nosso encontro de hoje, o tema da nossa conversa, né? Do nosso Desconversando, que, mais uma vez eu ressalto, é uma conversa, não diria informal, porque talvez o informal leve muito a uma ideia de descuidado, mas uma troca de ideias, né? Uma conversa, um bate-papo muito mobilizado, né? Por um ajuntamento, né? Que a quarentena proporcionou. Então, nosso encontro de hoje, né? Tem como tema narrativas de si, narrativas de cidade, escritas em pandemia. As nossas queridas convidadas, né? As advogadas convidadas são Ana K., né? Marília Oliveira e Alice Dotti. Eu agradeceria de quando elas fossem falar, elas se apresentassem, né? Falassem né? Como é que gostariam de ser conhecidas, como é que vocês gostariam de se apresentar. A gente pensou em aí eu gostaria de fazer alguns acordos, né? No geral, aqui no Meet, a gente, né, pensa numa ordem de fala, um tempo de fala, e logo em seguida estão todos convidados para fazer alguma intervenção, alguma pergunta, construir esse diálogo, né?
A depender da quantidade de pessoas, a gente pode acordar aqui se ligaremos o microfone, né, e falaremos, ou se seguimos pelo chat, né? E aí no chat a gente pode já, né, interagindo, falando alguma coisa, e a gente consegue minimamente fazer esse diálogo, né? Tentar aproximar o mais possível do que seria um encontro face a face, né? E aí, já dando prosseguimento. Lara, só um adendo. Nós vamos ter certificação desses encontros, né? Eles nascem de uma disciplina, de um curso de leitura, organizado também com o professor João Bittencourt. E a gente está organizando um grupo no WhatsApp, que se a pessoa tem vontade de participar de todos os encontros, ela assina essa vontade, e isso também serve como uma certificação, né, caso alguém tenha interesse. Então, acho importante pontuar isso e agradecer a presença de todos. Mas vou sair daqui e deixar a palavra com Lara. Joia, pois é, bem assim, importante lembrar, né, de que tem essa certificação, e como a Glória lembrou, quem tiver interesse em acompanhar, né, os outros encontros, nós criamos um grupo no WhatsApp, onde essas informações estão sendo compartilhadas mais rapidamente, né? A gente sabe que tem um volume de informações muito grande chegando para a gente, então é uma forma até da gente se organizar, né? E eu garanto que é um grupo de WhatsApp bem objetivo, não tem muitos bom dias, boa tarde, boa noite, não tem muita mensagem, não tem fake news, então é um espaço bem legal para se estar bem objetivo, né? E aí, gente, eu fiquei. Primeiro, assim, que foi muito legal, novamente, né, estar participando desse momento aqui no Lajus, desse momento com essas pessoas, tantas pessoas queridas aí que estão entrando, né, que eu tô vendo aí no chat. Então, é um lugar que particularmente me deixa muito confortável, mas ao mesmo tempo nervosa, porque acho que fazia dias que eu não me arrumava, não botava né, não arrumava o cabelo, não passava o batom, então foi bem legal, né, isso também. E desde quando houve esse ajuntamento, né, para o Escritas em Pandemia, a questão da escrita e de uma escrita feita por mulheres tem mexido muito comigo, né? E aí eu comecei a fazer um curso online sobre esse tema, que inclusive foi sugestão, acho que da Alice, que me sugeriu, que me mandou o link de inscrição para o curso, eu agradeço aqui a ela. E tem sido um tema que tem muito me chamado a atenção, né? O Escritas em Pandemia, acho que muita gente já acompanhou, ele surgiu, ele foi proporcionado, mais uma vez, pela internet, né? As mulheres que estão lá e que escreveram, que mandaram suas contribuições, elas foram muito mobilizadas pelos tempos que nós estamos vivendo agora, né? O isolamento social, a quarentena, a pandemia, todas as incertezas que cercam isso, as mudanças, né, de rota, de planos que nós fomos obrigados a fazer. Houve de certa forma, um caminho quase que, eu diria, vou arriscando aqui nas minhas ponderações, né? Um caminho quase inverso ao que nós, mulheres, vimos fazendo. A gente sabe que, historicamente, o espaço público, a rua, a cidade, ela foi muito mais ocupada pelos homens, né? Então, quando a gente... e para nós foi reservado o espaço doméstico, né? O espaço, né, do recolhimento, da casa. E aí, quando nós somos, né, obrigados a nos recolher nas nossas casas novamente, né? Isso gera fiquei pensando como isso, de alguma forma, nos trouxe a um caminho de volta, né? Mas isso não quer dizer que a rua não é nossa, que o espaço público não é nosso, mas, de alguma forma, né, dentro de casa, novamente, vamos dizer assim, esse lugar da escrita, né, das mulheres e em contraposição à escrita, né, dos homens, foi algo que começou a me mobilizar muito, né? E o fato de estarmos em casa, né, não significa que a gente não continuou escrevendo sobre a rua, continuou escrevendo sobre a cidade, né?
E aí foi muito interessante, e está sendo muito interessante acompanhar como diversas grafias, né, estão sendo criadas, estão sendo produzidas. E aí essas grafias, elas são bem diversas, né? Elas ampliam a ideia de escrita. Então, a gente está, de alguma maneira, relatando, né, os nossos cotidianos a partir de imagens, fotografias, desenhos, escritas, né, de maneira geral. E aí, isso me levou também a um outro assunto, de que, como os homens, né, eles são mais encorajados a escrever, enfim, são mais encorajados a estar no espaço público, são também os mais publicados, né, os diários íntimos dos homens, de alguma forma, eles são vistos como documentos históricos, né, e os diários, e aí eu estou sendo até redundante, diários íntimos, a gente sabe que o diário é uma coisa íntima, mas os diários escritos por mulheres, eles são relegados para esse lugar, né, da intimidade, da sensibilidade, como se eles não tivessem um valor histórico como os diários masculinos têm, por exemplo, né? Então, eu fico pensando, daqui a alguns anos, né, todas essas grafias, ou até mesmo agora, né, a gente pode fazer um balanço de agora, essas grafias que nós estamos produzindo e arquivando e criando, o que elas vão contar dos dias de agora, né? E aí eu fico pensando que essa escrita, né, feita por mulheres, elas mesmo tendo voltado para esse espaço, né, da casa, vamos dizer assim, o espaço físico da casa, ele não está limitado a ele. Né? E aí, por isso, ela é uma escrita que é um contradiscurso, né? Independente do assunto que ela trate. E se ela é um contradiscurso, é muito importante a gente celebrar essa coletânea, né? Porque quando mulheres publicam, e a Ana K vai falar muito melhor sobre isso, quando mulheres publicam, é algo que a gente deve celebrar, porque a gente, de alguma forma, causa uma afetação em outras mulheres, né? Quantas de nós não escrevem e guardam o que escrevem, né? Já tem esse hábito de escrever e não compartilham. E foi algo que aconteceu com as escritas em pandemia, e a Glória e a Alice podem também confirmar, compartilhar, de como nós recebemos, né, as escritas de outras mulheres que nem estavam na coletânea, né, de que como elas se sentiram de alguma forma tocadas, encorajadas, né, a também compartilhar o que elas estavam escrevendo. Então, mesmo a gente fazendo esse caminho de volta para casa, estando em casa, né, é muito importante celebrar essa escrita, essa publicação, né. E só para finalizar a minha participação aqui, agora falando, né, conjecturando, eu estava pensando hoje o quanto a internet, né, ela foi importante para proporcionar que essa coletânea acontecesse, que esse livro acontecesse, porque estávamos todos distantes, então, da forma que a gente teve de juntar, de organizar, de convidar, né? Mas aí, ao mesmo tempo, pode passar uma falsa ideia de que a internet é esse espaço acessível, né, a todo mundo. Hoje nós somos, a gente tem essa possibilidade, né, de estar com a internet ok, que nos possibilite participar de encontros como esse, de fazer cursos online, de inclusive continuar com nossos trabalhos, né? Mas isso não é uma realidade para muitas de nós, né? Então, eu queria ressaltar também que a gente pode perceber algumas ausências, né? Embora, né, a internet, né, possibilite que a gente já diminua algumas distâncias, e como eu falei no começo da minha fala, que pessoas estejam aqui reunidas, né? Se eu não me engano, acho que teve a Melissa, que deu boa noite no início aqui do nosso encontro, que disse que dava boa noite, estava mandando boa noite de Portugal, né? Então, a gente tem aqui pessoas em cantos diversos, mas a gente também precisa falar das invisibilidades, né? Dos que não podem estar aqui, porque a internet ainda não é algo acessível para todos nós, né? Então, penso que eu queria só terminar falando que acho que essa pandemia ela tem sido um cavalo de Troia na nossa sociedade, assim, de estar trazendo assuntos e questões que estão que não podem mais ser colocados para debaixo do tapete, a gente precisa lidar com eles, né? Algumas desigualdades elas estão se acentuando, algumas violações de direitos estão se acentuando, então era importante também pontuar que
A internet ainda não é algo para todo mundo, e ainda mais uma internet de qualidade que possibilite, por exemplo, um encontro como esse, né? Então, algumas ausências podem ser percebidas e são importantes de serem ressaltadas, né? E aí, agora eu gostaria muito de dar continuidade aqui à nossa conversa. A gente pensou em uma ordem, né, de falas, já combinada com as apresentadoras. E aí eu gostaria agora de convidar a Alice Dott para falar um pouco, e aí ela também se apresenta. E eu não me apresentei, né? Eu sou bem apresentada, eu queria falar quem sou eu. Agora no final. Eu fiz todo um roteiro bem organizado para falar, mas eu me empolgo na fala, né? Eu me chamo Lara Denise Silva. Demorei muito a reconhecer o Denise como um nome, mas agora eu não abro mão de dizer ele. Acho o nome muito bonito também. Eu sou doutoranda lá no programa de pós-graduação em Sociologia da UFC, orientada da maravilhosa Glória Diógenes, e faço parte do Laboratório das Artes das Juventudes, o LAJUS, e contribuí na organização e com um texto também para o Coletâneas em Pandemia, né? Escritas em Pandemia. É isso. E aí, Alice, fica à vontade, quiser. Vou desligar aqui, tá? Oi, gente. Boa noite. Tá dando para me escutar direitinho? Tá? Eu sou a Alice, né? Alice Dott. Eu também faço parte do programa de pós-graduação em Sociologia, no mestrado, né, na UFC, também orientando da Glória. E nesse encontro aqui, eu acho que o disparador é o Escritas em Pandemia, né? Então, eu acho que eu vou contextualizar um pouco essa feitura coletiva da gente, porque talvez alguém não saiba do que a gente está falando, alguém não tenha visto a publicação, né? Só ajeitar aqui a tela para eu ver direitinho vocês. Enfim, e aí... agora eu fiz foi piorar, pera. Tá. Enfim, o Escritas em Pandemia, ele partiu de uma feitura, como a Lara estava falando, acho que vou mais complementar o que ela já disse, né? De uma escrita que já estava acontecendo, independente dessa publicação que veio depois, a gente começou a observar como várias mulheres que conhecíamos estavam escrevendo e publicando nas redes sociais, né? Ou no bloco de notas do celular e mandava para amiga ou no caderno e compartilhava só com as mais íntimas e tudo. E a gente viu como isso estava crescendo, como a gente estava vendo isso com mais frequência do que nos tempos, entre aspas, normais. Aí, daí, a Lara e a Glória, elas vêm há algum tempo já publicando esse tipo de texto, que partem desse lugar do íntimo, né, e se jogam para o mundo. E aí a Glória teve essa ideia, né, ela publicou um desses textos e comentou, fez um comentário marcando algumas mulheres e falando que tal juntar essas escritas e fazer um livro, fazer uma publicação e tal. E aí, meio que a gente agarrou um pouco essa ideia de que eu acho que às vezes é só jogar um verde para ver se alguém pega e vamos fazer junto, né? E aí acho que já tinha outros desejos na gente, em mim, na Lara, nós três conduzimos esse processo de organização e produção dessa publicação, sem nunca termos feito algo assim, né? Sem nunca termos feito uma publicação, pensado em uma publicação desse tipo, né? E aí a gente começou esse processo. Eu acho que eu vou falar mais, assim, eu vou contar mais sobre como isso aconteceu, né? E por isso que a gente pensou nessa ordem, né? Eu e a Lara, que fizemos parte da organização, a gente vem falando, depois a Marília, que participou, depois a Ana, que vem como uma leitora, alguém que trabalha com essas escritas de mulheres também, né? E a gente começou a pensar daí como é que a gente ia organizar. E na medida que a gente ia lembrando de mulheres que a gente tinha visto os textos nas redes sociais e tudo, mulheres que escrevem, independente de se autodenominarem escritoras ou não, né, a gente ia
aguçando o olhar para o que outras mulheres têm escrito, né? E tem feito, tem escrito não só nas palavras, como a Lara falou, mas nos desenhos, nas fotografias e tudo mais. E aí a gente nem todas as mulheres todas nós conhecemos, porque a gente, ou nós passamos a nos conhecer nas palavras umas das outras, né? Depois desse processo de publicação. E aí é interessante que, embora eu tenha participado da organização, desde o começo eu falei para as meninas que eu não queria participar com o texto, que eu sentia que eu estava escrevendo demais, por trabalhar escrevendo, né, pesquisando, escrevendo tudo, e por isso eu não queria escrever, que é como se as palavras tivessem secado, assim, quando eu tentava falar ou escrever sobre isso que a gente está vivendo. E aí a gente combinou que eu faria também algo que, da mesma forma que não são necessariamente escritoras, mas mulheres que escrevem, eu também não sou ilustradora, nunca tinha feito algo do tipo, mas eu iria ilustrar a publicação. E então foi uma primeira vez, mais uma primeira vez nesse processo. E aí acho que vou falar um pouco sobre esse processo de ilustrar e de fazer o projeto gráfico. Também não sou designer, e a gente foi descobrindo como se auto-publicar, talvez, dessa forma, enfim, com o que a gente tem, né? Trabalhar com o que a gente tem. E aí, nos desenhos, foram feitos 35 desenhos, eles nem todos estão na publicação, mas eu decidi que eu não partiria necessariamente dos textos das meninas, são 24 mulheres que participaram do Ceará, e eu decidi que eu não partiria dos textos delas para traduzi-los, para ilustrá-los no sentido de representar em imagem o que eles estavam falando. Não era, assim, eu decidi que eu não faria isso porque, talvez porque eu não saberia como fazer isso, mas também porque talvez eu quisesse descobrir um outro processo de desenvolver uma outra grafia também desses tempos, já que eu não estava querendo escrever, o desenho acabou sendo a minha grafia desses tempos, né? E aí eu parti de algumas fotos, da mesma forma que vários desses textos já existiam nas redes sociais e se transformaram em outra coisa quando reunidos numa publicação junto com o texto, misturando-se as outras palavras, uma outra forma de organização e tal, eu também tentei partir de fotografias dessas mulheres nas redes sociais, ou que elas fotografaram, ou delas, né, e daí fui partindo para outras mulheres daqui também, e a partir desse olhar, né, esse olhar que se demora e que percebe, que tenta olhar de outra forma aquilo que está ali já numa imagem e transforma em uma imagem de imagem, eu tentei e eu fui conduzindo esse processo. E aí os desenhos, eles podem ter partido dessas fotos, mas, assim, eu não acredito que sejam projeções ou representações daquilo, mas, primeiro, dizem de um modo de ver, né, tem uma antropóloga que trabalha com desenho, a Karina Cushing, que ela fala sobre o exercício de temporalidade estendida, né, o tempo que você passa olhando para aquela mulher, naquela foto, naquela imagem dela, e tenta trazer esse olhar no traço, no gesto, né, e acaba sendo também um pequeno testemunho do seu olhar e de você mesmo, e daquela coisa vista por você, né, dessa relação que não está necessariamente na palavra, mas foi um outro tipo de grafia, eu acredito, né. E aí, Clara, tu tá dando uma olhada no tempo. Eu esqueci de calcular, de marcar aqui, eu tô com medo de me exceder.
Tá certo? Bom, tá. Tem tempo ainda, pode ir, viu? Obrigada. Bom, e aí outro ponto também é que, embora nesse processo de organização da publicação, eu acho que a gente eu me senti meio que cuidando das palavras das outras mulheres, embora a minha intenção não tenha sido participar com o texto, acabei fazendo a ilustração, que depois eu entendi que era um tipo de escrita também, mas eu me senti meio que cuidando, eu, a Lara e Glória, cuidando das palavras das outras mulheres nesse processo. E entendi também como isso era potente para mim, né? Eu acho que foi algo que a gente passou mais ou menos de um mês fazendo esse processo, da ideia, dos convites, do projeto gráfico até o lançamento. E aí eu penso que foi algo que deu vontade de acordar, né, nesses dias e ficar ali cercada de palavras, se encontrar em torno dessas palavras, né? E dessas outras feituras, outras escritas em imagens também, né? E aí, eu estava dando uma olhada, que estava pensando sobre essa relação entre a escrita e o desenho, e aí eu lembrei que tem um antropólogo chamado Tim Ingold, que é incrível para a gente que trabalha com imagem, que tenta... que trabalha com imagem, com caminhar também, com ideia de movimento, tudo mais, que ele fala que ele traça essa relação entre a escrita, o desenho, a caminhada, a leitura, que são todas formas de caminhar, de se manter em movimento, são peregrinações, né, que ele chama. E aí eu quero finalizar lendo só uma frasezinha dele, que eu resgatei hoje aqui, sobre a escrita, que ele fala assim, abre aspas, né? Entendida como uma tecelagem de fios em vez de um martelar de teclas, como melódica em vez de percussiva, a escrita é facilmente comparável à costura ou ao bordado. E a ideia do texto como algo tecido se mostra ser não uma metáfora solta, mas uma descrição precisa do que se passa. E aí eu estava dando uma olhada nesse livro, o Estar Vivo, do Tim Ingold, e eu lembrei que a gente fala muito a tessitura dessa publicação, com 24 mulheres, 24 textos, e as ilustrações e tudo. E quando ele fala isso, que não é uma metáfora solta, é realmente uma reunião de fios, uma mistura de fios, né, um lugar de encontro, né? Eu acho que faz muito sentido porque a gente tentou fazer, né? E como isso tem reverberado de outras formas, né? Como a Lara falou, foi mais do que uma mera repercussão de, nossa, para além disso, que já foi muito massa das pessoas terem se sentido tocadas ao ler, é muito interessante como a Lara disse, algumas meninas voltaram para nós com o texto, com alguma escrita, e como umas leram as palavras das outras em vídeo, e, enfim, como isso continua se desenrolando de outras formas. Bom, eu acho que é isso. Queria mais contar um pouco como foi esse processo coletivo, né, mas a partir desse lugar também do processo de ilustração. E eu acho que é isso. Agora quero ouvir as outras meninas, e é isso. Muito obrigada, Alice, valeu mesmo pela sua fala, sempre tão boa de ouvir, né? Eu gosto muito de ficar ouvindo a Alice, assim, ficar vendo ela falando, e aí é sempre um deleite. E agora, a gente gostaria de ouvir Marília Oliveira, falando, enfim, de como foi participar da coletânea, no seu processo de escrita, e o que ela escolheu falar, né? Eu vi Marília também, é sempre um deleite, super importante, assim, ela diz coisas que nos tocam muito, são muito pungentes e importantes serem ouvidas, então, Marília, a fala é sua.
Boa noite, obrigada, Lara. Muito gentil e 300 quilos de responsabilidade falar depois de um preâmbulo desse, né? Quero dar boa noite a todas, a todos, dizer que é uma alegria imensa estar aqui, estar junto de alguma forma. Eu sou artista visual, estou fazendo doutorado em artes visuais aqui na UFBA, em Salvador. As aulas estão suspensas por conta da pandemia. Estou em casa há um pouco mais de 4 meses, e aí, bom, no doutorado em artes visuais eu estudo o amor sapatão, as representações possíveis do amor sapatão nas artes visuais, mulheres sapatonas que escrevem, que performam, que fotografam, que pintam, que desenham o amor sapatão por uma perspectiva autobiográfica. E a ideia é entender um pouco como é que essa produção em artes visuais da mulher sapatão se dá, como é que a gente consegue traçar um fio histórico de uma memória coletiva sapatão no Brasil e de que maneira a gente consegue juntas hoje construir uma exposição que se auto-intitula Museu, que é o mesmo nome do projeto, Museu do Amor Sapatão. E aí, bom, eu tenho pensado muito sobre exatamente isso, sobre o que é existir como mulher sapatão cearense, sobre o que é o amor sapatão, de quantas maneiras possíveis ele se mostra e se comporta, e eu venho muito afetada por essa ideia de estudar o amor sapatão e a existência da mulher sapatão. E a minha escrita, o texto escolhido para mandar para essa coletânea fala sobre isso, né, sobre o amor sapatão e sobre as existências possíveis e as formas de se alegrar, as formas com as quais o corpo sapatão se alegra e vive e celebra e se felicita. E aí, Lara, eu estava te ouvindo, na verdade eu estava pensando muito sobre o que falar, porque é a primeira vez que quando me pedem um trabalho, eu mando um texto, e não um ensaio fotográfico, ou a mistura das duas coisas. A palavra veio muito junto com a imagem para mim. E é muito, muito pertinente o que tu falou sobre a ocupação das cidades e sobre como os homens povoaram o mundo com suas palavras e suas visões e interpretações do mundo, porque quando você me convidou para hoje a gente conversar, e eu fiquei pensando no que dizer, eu lembrei que quando criança eu queria ser escritora, mas eu demorei 36 anos, que é a idade que eu tenho, para que eu mandasse um texto para uma coletânea. Depois de 3 livros publicados indo para o 4º, são 4 fotolivros, a palavra sempre junto com a imagem. E aí lembrei muito do que a Glória, que foi a mesma coisa que eu falei na abertura, no lançamento dessa publicação, de quando a Glória me convidou na banca. Na verdade, a gente estava na qualificação do mestrado, a Glória foi da minha banca, na qualificação e na defesa, e ela leu os 2 primeiros capítulos da minha dissertação, e uma das coisas que ela me disse na qualificação, ela me convidou para errar, ela me convidou ao erro. E eu fiquei pensando nessa possibilidade de arriscar o novo, que não é novo, porque eu sou do grupo das pessoas que escreve e guarda. E aí, te ouvindo falar sobre a ocupação das cidades e sobre como o homem branco cisgênero, heterossexual, domina as ciências, domina as palavras, domina a produção de imagem, né? Eu fiquei pensando nessa autoestima do homem branco hétero, como ela é tirada da gente na nossa socialização. A gente nunca é boa o suficiente para nada, né? Inclusive, estarmos inseguras faz parte de toda de uma série de estruturas, de uma série de dinâmicas e mecânicas que movem o mundo. O patriarcado move o mundo com essa insegurança que é incutida na gente desde o nosso nascimento, durante toda a nossa socialização. Nós só sendo socializadas como mulheres. E aí fiquei pensando sobre também o grande privilégio de poder estar nessa coletânea, porque nós, mulheres, estamos acumulando as demandas de cuidado nesse período de pandemia, né? Nós estamos mais atarefadas, nós estamos
mais sobrecarregadas de trabalho. Nós estamos dando conta de demandas da casa ainda muito mais do que antes, como se esse trabalho já não fosse por si só relegado ao feminino, ao que é considerado feminino, e principalmente às mulheres negras, né? E aí fiquei muito afetada pensando sobre o que mandar para vocês, assim, como contribuir com essa coletânea. Quando a Glória me fez o convite, e ela disse que podia ser um texto, uma foto, um ensaio, uma pintura, um desenho, quaisquer coisas que eu quisesse que falassem sobre esse momento, que tivessem, enfim, né, sido produzidas nesse momento, eu vinha de uma ressaca criativa, assim, de um hiato, em que eu me perguntava por que a gente precisa tanto falar sobre o que está acontecendo agora, o que é que só os meus olhos podem ver, que ego branco é esse que me joga num lugar em que eu preciso documentar o mundo agora, sabe? Que esse tempo tem que ser contado por mim. E aí, em outra medida, eu fiquei pensando que, na verdade, a gente está tratando de conjurar futuros, que é algo que o afrofuturismo e que o feminismo negro vem falando e vem fazendo há algum tempo. E, na verdade, esse trabalho é um trabalho que trata de conjurar futuros, e por isso eu escolho um texto que fala sobre o que eu quero ver, um texto que dá conta das imagens que eu não mando, mas que reverberam em mim, e que são as imagens que me fazem continuar quarentenada em casa, confabulando esses futuros possíveis. E aí eu lembro muito da Glória Anzaldúa, que é uma mulher que escreve, uma mulher ticana que me afeta profundamente, assim, a escrita dela foi muito importante para compreender o lugar do meu projeto de doutorado, para compreender o lugar da minha escrita e para fazer isso fluir de alguma maneira. E a Glória Anzaldúa, ela fala do valor da escrita em primeira pessoa, né, do valor da experiência, de como as mulheres ticanas, elas são mulheres cindidas, elas são, e como essa cisão e, ao mesmo tempo, essa amálgama cultural e epistemológica que move a mulher ticana se expande para uma literatura, para uma escrita em primeira pessoa, em que o valor da experiência, o valor da escrita está na experiência, né, em que é uma escrita que compactua, que fala de dentro, é uma escrita, como ela diz, que nasce das vísceras, não nasce no papel. Ela vai para o papel como materialidade, mas ela nasce da carne. Penso também na Audre Lorde, quando diz que a poesia não é um luxo para as mulheres negras, e da importância da gente juntas conjurar esses futuros. E penso na força que isso tem, porque imagina, o que é que faísca tão luminosa é essa que acontece quando 3 mulheres decidem convidar outras mulheres para escrever. Não só palavra, não é só palavra que vira imagem, ou imagem que vira palavra, mas, enfim, todas essas escritas possíveis. E como essa faísca, ela consegue repercutir de modo que mulheres que nunca se publicaram, que nunca mandaram textos, estão juntas agora numa coletânea. E como mulheres que leem essas outras mulheres se sentem impelidas a escrever também. E a força que isso tem, e que é um dispositivo que vem sendo praticado pelo cis heteropatriarcado masculino há muito tempo. É tanto que, e aí eu fico pensando de onde é que vem essa autoestima do homem branco HT, e de onde é que vem a nossa incapacidade, muitas vezes, de acreditar nos nossos produtos, nos produtos da nossa experiência. Vem do fato de que o nosso horizonte visual, epistemológico, o nosso horizonte de palavras é feito por eles. É muito fácil ter autoestima quando você lê os seus, quando você vê os seus o tempo inteiro, em posições de poder, ditando como o mundo funciona, ditando inclusive o que é o feminino, ditando o que é a outridade, quem é o outro e quem é o universal. E isso foi suprimido da gente, né? Pensando como mulher sapatão, eu tenho me perguntado muito que horizonte visual é esse que abriga a experiência da sapatão, que abraça a sapatão no mundo, que pedagogia visual corrente se coloca, e assim, que pedagogia visual costura a imagem que a gente tem da mulher sapatão, né? E como é que isso repercute no que a gente fala da gente,
no que a gente consegue traçar como horizonte possível para a nossa vida, porque a gente só tem como imaginar a partir do que já existe. Não existe a imaginação, assim como a imaginação e a memória, elas estão muito próximas, porque elas partem sempre de algo que está, de algo que é, de algo que foi. E aí, como é que eu consigo traçar um futuro feliz, próspero, alegre, confortável, amoroso, para mim e para as minhas, se todas as narrativas que me contam sobre as que são iguais a mim são experiências de dor, violência, sofrimento, morte, e se quem diz o que o mundo é são homens brancos, e se são eles que publicam, são eles que eu leio, são eles que falam sobre a minha experiência, são eles que falam sobre a minha existência, como? Como é que eu vou conseguir traçar um lugar de carinho e de acolhimento para o meu futuro, para mim, hoje, e para mais tarde, para mais para frente, se agora a gente não se unir e tratar de povoar o mundo com essas experiências, inclusive para que as próximas, as que estão nascendo agora, as que agora estão entendendo o mundo como mulheres e como sapatonas, para que elas tenham um horizonte visual um pouco mais confortável do que o que a gente teve, as sapatonas de 36, de 40 anos, né, que vem de um hiato aí, de uma cortina de fumaça que relegou a gente a um apagamento que não diz sobre o que a gente produz ou não, mas diz sobre o que é ou não veiculado, e não sobre o que é produzido, porque a gente existe, a gente sempre existiu, vai continuar existindo, sempre produziu, e agora a gente está rompendo essa cortina, assim, né, muito pretensiosamente, porque essa cortina vem sendo rompida para que eu possa me dizer sapatão, muitas vieram antes de mim e se fizeram sapatonas, artistas, para que eu possa, inclusive, anunciar essas palavras, né, mas, assim, de como, eu acho que é uma escrita que fala muito sobre a construção de pontes, sobre reconhecer a experiência da Lara, por exemplo, da escrita da Lara como uma escrita que me inspira, a escrita da Glória como uma escrita que me inspira, a minha experiência de trabalho com a Ana K, e eu já li, e já vi, e já fiz junto com ela como algo que me inspira, e como tudo isso é saber sim, como tudo isso é de um valor inestimável. Nenhum deleze que eu li dá conta do quentinho no coração que eu sinto quando eu leio um texto que a Ana K escreve, sabe? E é sobre isso, assim, é sobre a gente contar o mundo, porque a gente está fazendo esse mundo agora, né? Ele existe para nós, sim. E é isso, assim, acho que eu estou contando o meu tempo, então falta 1 minuto aqui, e eu quero terminar repetindo. Da alegria imensa de estar aqui com vocês, de como vocês são mulheres que eu admiro, de como é alegre para mim me aproximar de vocês através da palavra, de como é alegre ver vocês vivendo, e de como me orgulha saber que daqui a uns anos eu vou contar histórias que passam por esse momento, e que a gente está, sim, fazendo memória agora, e que a gente precisa acreditar e escrever isso nas paredes, nos outdoors, em todos os lugares, nas camisas e nos discursos todos, na pele. E é isso. Obrigada. Poxa, Marília, a gente é quem agradece. Muito obrigada mesmo. E quando você comentava, rapidinho, comentava sobre a autoestima, né? Do homem branco, eu me lembrei do conto, me lembrei porque ele está muito fresco na minha memória, eu acho que, inclusive, terminei de ler ele ontem, o conto da Virginia Woolf, chamado A Sociedade, em que se forma uma sociedade de mulheres, porque elas ficam indignadas com a qualidade das produções dos homens, né? E aí elas formam uma sociedade secreta, cada uma vai se dividir para investigar uma área do conhecimento, das artes, e elas ficam passadas, né? Como as coisas são medíocres, são ruins. E aí um dos objetivos da sociedade que elas formam, eu fico até arrepiada, que eu acho lindo, assim. O objetivo da sociedade que elas formam é criar
Ai, meu Deus, eu anotei aqui, meu Deus, cadê? Formar boas pessoas e produzir bons livros. E é muito, assim, tu falando, eu fiquei me lembrando, né, disse a Virginia Woolf, essa também autora que lá atrás, né, já pontuava esse lugar, né, da escrita feita por mulheres, né, de por que um homem medíocre é tão celebrado enquanto a gente faz coisas extraordinárias, né, e passamos batido. Então, muito, mais uma vez, muito foda a sua fala, né, muito obrigada. E agora eu gostaria muito de convidar para a gente ouvir, né, e agradecer também a disponibilidade, o pronto aceite que a Ana K teve, né, em participar. É muito legal tê-la aqui entre a gente, né, ter participando do Lajus. Espero que isso seja o primeiro de vários encontros que a gente possa construir, né, do Lajus com o Selo Aliás e com você. Então, muito obrigada também pela participação, e fique à vontade aí para nos contar, o que é que você tem para nos contar. Eita. Nossa, Marília, eu sempre fico muito emocionada te ouvindo, né? Hoje eu reli um pouco do livro e eu nem disse boa noite, né, gente? Isso é horrível. Mas, enfim, eu fiquei muito emocionada, porque é uma voz que é um grito que a gente também quer falar, uma voz que a gente quer ecoar, é um grafite que a gente quer fazer, que a gente não vai se ver livre, né? A gente não pode se considerar uma pessoa livre, uma mulher livre, uma sapatão livre, um ser humano livre, enquanto tem alguém que está acorrentado, que está aprisionado. Que se tem alguém ganhando mais, é porque tem alguém ganhando menos, né? Isso é um provérbio, meu pai diz até assim, é um provérbio bíblico, e eu que não sou de Bíblia nenhuma, tipo, fico seguindo essas coisas, né? Boa noite a todo mundo que está aí, é um enorme prazer. É óbvio que eu aceitaria um convite tão gostoso como esse de estar com vocês. Quando, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Ana Karine. Eu sou uma das idealizadoras da Aliás Editora, mas para antes disso eu sou filha da Célia e do Neto. Eu tentei me graduar em diversas faculdades, desde letras, todos os idiomas, biblioteconomia, publicidade, tudo mais, e marketing, várias coisas, e não é nessa forma que o mundo conseguiu me prender, né? E eu fico muito contente de estar junto de vocês, celebrando esses momentos de compartilhar palavras, né? O que é a palavra? Eu fiz aqui um roteiro para não me perder muito, e enfim. E aí começo também, já falo assim, dizendo que ouvir vocês nos coloca em algo que tem sido, infelizmente, trazido, colocado em xeque, né? Desde sempre. Por exemplo, quando 30% da população brasileira refuta a ciência. Então, vamos lá. Por que é que a gente por que a gente pensou em criar uma editora para publicar mulheres? Temos uma resposta científica. Há uma pesquisadora incrível, maravilhosa, que se chama Regina Del Castanhe, que é da Universidade de Brasília. Ela fez um estudo nas suas pesquisas, em que há um recorte que entre 1900 e 2010, 75% do que é produzido e do que e foi produzido e publicado no Brasil, que entrou na Biblioteca Nacional, foi feito por homens brancos, homens héteros, homens ricos. E aí a gente se pergunta desde sempre, cadê as mulheres? Mulheres não se publicavam? Por quê? Onde estão essas pessoas? E aí eu lembro do meu processo de leitura e escrita. Minha mãe lia muito, muito. Minha mãe lia livros, Sabrina e Júlia. Ela colocava a gente para dormir, e aquelas revistas de banca, né? Então minha mãe tinha coleções e ela lia várias, né? E aí, vez ou outra, eu via que minha mãe tentava escrever algo. Dia desses, essa semana, encontrei um cartãozinho meio apaixonado para o meu pai. Ou seja, minha mãe ensaiava também escrever alguma coisa. Minha avó cantava, né? Então, as mulheres artistas do nosso, né, os nossos ancestrais,
não tiveram essas possibilidades que os homens tiveram, né? E aí a gente tem todo um machismo estrutural e outras coisas que a gente pode se demorar em longas conversas por aqui. Mas a partir disso, e de uma raiva, porque, aliás, surgiu de uma raiva, a gente criou o que a gente chamou primeiro de selo, porque a gente não... eu sempre digo assim, a gente inventou uma editora sem saber ser editora. E como diz uma grande amiga minha, Fernandinha Meirelles, que eu acho que todo mundo deve amar e conhecer, a gente é amadora. Eu quero ser amadora para sempre. Quero amar o que eu faço. Porque a gente foi estudando detalhe, a gente pegou o livro que a gente queria para fazer, para colocar de um jeito, de outro, enfim. E aí eu tive uma raiva porque eu nunca passava em edital. Eu sou escritora, tenho um livro solo, né? Tenho vários, participo de outras antologias, e eu não conseguia entrar em nenhum edital. E aí um amigo, um dia, me chamou, tinha uma editora também, pequena, bacana, linda, maravilhosa, ele é uma pessoa que amo, me convidou para publicar pela editora dele, fui, e vendemos ou distribuímos os 300 exemplares. Eu não sei se vocês sabem, mas uma editora pequena, independente, a gente publica assim, de 100 em 100. E aí 300 é um best-seller. Então, a gente conseguiu vender 300, espalhamos 300. A minha família é grande também, tenho bastante amigos. O lançamento parecia uma festa de 15 anos, um aniversário muito legal na rua. E vendeu todos os claviculares. E aí passei no outro edital, cheguei para o editor, falei, olha, preciso imprimir mais livros, porque vou para o Cariri levar agora a palavra para lá. E ele falou assim, não, a gente já foi. Cara, isso aí a gente já imprimiu, já foi, agora a gente vai imprimir outra pessoa. E aí, mesmo essa editora, do cara que é meu amigo, de que eu super acho massa e tudo mais, ele não teve o olhar, a percepção de dizer assim, caramba, olha só, as mulheres estão indo mais longe. Ele simplesmente agiu, né? A editora como um todo agiu como as outras agem. E aí eu fui estudar, fui ver como é que era. As grandes editoras, elas publicam os seus autores. E, por exemplo, tem uma editora maravilhosa que eu amo muito aqui na cidade, de uma editora grande, e ela não teve, por exemplo, ela não foi consultada sobre a capa do livro dela. E aí eu fico pensando, é o meu livro, como é que uma editora grande não vai, eu não vou poder optar sobre a cara do meu filho? Como é que o filho vai sair da maternidade? Com que roupinha vai sair da maternidade? Então a gente pensou assim, eu não quero estar nessa editora. E aí a gente se juntou, primeiramente eu, Isabel Costa, que é jornalista, e Jéssica Gabriele, que é uma pessoa incrível, que não por acaso é minha irmã. Nós nos juntamos ali no Benfica, fomos comer um cachorro-quente, igual a Macabé, e pensamos, Macabé, da Clarice, e dissemos, cara, por que a gente está só esperando por esses caras? É esperando pelo cara editor, é esperando pelo técnico de cultura tal, é esperando pelo ilustrador X. Sempre eram homens que estavam à frente desses processos. E aí a gente pensou, cara, a gente é tudo ninja, a gente consegue fazer, a gente vendeu 300 livros, a gente faz eventos, a gente faz isso, eu já trabalhei com isso. Eu passei 4 anos no Cariri, eu trabalhei coordenando política de leitura, eu trabalhei com a Glória política de leitura. E aí eu pensei, caramba, o que a gente está fazendo esperando por esses machos, né? E aí a gente sentou e falou assim, vamos montar uma editora? Vamos. E aí a gente teve uma grande sacada, uma coisa que eu acho que é a grande coisa maravilhosa, que é ter uma rede de contatos, de afetos muito grande. E aí nós fizemos, aliás, ser de 9 mulheres em vários lugares do país, na Bahia, em Pernambuco, São Paulo e Rio. E aí eu tenho uma amiga que é diagramadora, que mora não sei aonde, tenho uma amiga que é cineasta, tenho uma amiga que é não sei o quê. E é formado, a gente ia trabalhar por amor e as coisas iam acontecendo. E aí começamos com o meu primeiro livro, né, com o clavicular. Já que ele não podia mais sair no formato original, de gráfica, e a minha ideia sempre foi fazê-lo de forma artesanal, colocar energia dentro do livro. Eu gosto muito dessa coisa do manuseio, da linha, da agulha. E aí o livro tinha passado, né, nesse edital para ir para o Cariri. E então a gente investiu, a gente pegou os dinheiros que a gente tinha, sei lá, uns R$100,
A gente foi comprar papel, a gente foi comprar agulha e começamos a fazer o livro e montar a coisa toda. Aprender como é que fazia, tirar CNPJ, fazer registro em Biblioteca Nacional, como é que faz, retira ISBN, quem que faz uma ficha catalográfica. É um trabalho enorme, assim, sabe? Que vez ou outra eu fico pensando assim, gente, vocês sabem como é que é fazer um livro? E mais do que isso, o livro ele não está pronto quando ele está pronto. Para a gente, aliás, o livro só está pronto quando não sei. Porque quando ele sai da gráfica ou ele está ali refilado, é ali que começa o trabalho, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu escrevia lá na escola e que a minha redação era lida em voz alta, eu entendi que só fazia sentido a literatura quando alguém me lia. Era para alguém me ler, né? É muito simples, eu sempre falo isso, é matemática. É emissor, mensagem, receptor. Então, é uma coisa muito básica. E então a gente colocou esse livro claviculário dentro de outros espaços, dentro de bibliotecas, dentro da biblioteca comunitária, dentro de editais. A gente ia para escolas conversar. Eu lembro que eu fui para uma escola que me chamou e era um ensino infantil. E aí uma criança assim ainda não alfabetizada olhou para mim, pegava no meu cabelo e dizia: tia, eu nunca conheci uma autora viva, uma escritora viva. Acostumada, né, a sempre trabalhar em Monteiro Lobato, acostumadas a personalidades, escritoras que eram inalcançáveis. E é com essa visão também que, aliás, faz com que a mulher se coloque também nesse lugar, a gente traga a gente não fala aqui, as pessoas falam muito isso, né? A gente dá voz às mulheres, a gente não dá voz coisa nenhuma, né? A gente dá audibilidade, a gente está ouvindo o que essas mulheres têm a dizer. E é tanta história. E, assim, eu não me farto de ouvir as mulheres que chegam até a gente para falar assim, nossa, se fosse contar a minha história, eu dava um livro. Aí eu digo, pois então vem fazer uma enciclopédia, minha filha, porque a vida está começando agora. E é nesse viés, assim, de histórias de pessoas simples que eu falo de singulares, que muito me interessam, que muito nos interessam, que a gente colocou, aliás, para frente. Era um pouco despretensioso, era. Mas em quase 3 anos, nós já publicamos 33 livros. Desses 33 livros, temos 33 ISBNs retirados. 9 livros estão no Prelo nesse exato momento. 25 e-mails estão para serem respondidos de pessoas que nos mandam, pelo amor de Deus, eu quero publicar. Desses 33 livros, 9 são virtuais, 15 são pegáveis. E participamos já de diversas feiras, bienais, exposições, e tudo a partir desse momento, dessa ressignificação da raiva, né? De transformar o que estava ruim numa outra coisa. Aí, diante disso, a gente vem sempre tendo várias sacadas, assim, né? Uma delas que, quando eu vi o Escritas em Pandemias, que eu fiquei, uau, que coisa linda! Eu gostei muito das ilustrações quando eu vi, assim, eu fiquei, nossa, eu achava, assim, para mim parece um pouco, Alice, um desenho como se fosse um desenho cego, sabe, assim, um rabisco só, eu não sei desenhar bolhufas. Muito inveja, inclusive. E aí eu fico, né... Nossa, isso aqui parece que foi uma tacada só, e aí já fiz algumas leituras sobre como é essa brincadeira, né? A pessoa escreve, você desenha, ou você desenha, a pessoa escreve. E isso ficou muito bonito no livro, sabe? Fazer essas várias leituras, né? Fora que alguns assim, são completamente emocionantes, alguns livros. Da Marília não preciso nem falar, assim, eu já disse, meu Deus, o que a Marília publicou aí, não publicou aqui, mas eu fico muito feliz quando eu vejo diversas ações acontecendo na cidade, ao contrário do que possa parecer, e isso eu trago até como desabafo, quando chegam para falar assim, olha, fulana também está fazendo não sei o que, eu disse, que massa. Para mim, todos nós, mulheres, temos que ter uma editora, porque a gente tem muito a dizer, a gente tem muito a falar, a gente tem muito a colocar no mundo, sabe? Não acabou esse tempo da gente ficar na concorrência, ela faz melhor do que eu. Não, eu tô fazendo, e quem for fazendo,
vai junto, vamos junto, né? O que eu puder ajudar, eu ajudo, vamos nessa. E aí eu queria, assim, eu acho que eu já estou falando muito, falo mais que a Mulher da Cobra, e eu vejo assim, tem uma coisa que a gente também lançou recentemente no sábado, que tem muito a ver com o tema, que é as cidades e as memórias, né? Logo que a gente pensou, aliás, há quase 3 anos, teve um incômodo gerado pela leitura do livro do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. E aí a minha irmã leu, a Jéssica leu e falou assim, nossa, ele vai nas cidades e todas as cidades têm nomes de mulher, mas os protagonistas são os homens. E aí a gente pensou, porra, então vamos fazer isso daí, vamos fazer nossa cidade. Então, há momentos passados em que a gente lança propostas, a gente já lançou as cidades e as memórias. As cidades e as memórias, primeiro. Eu nunca sei, eu confundo tudo. Lançamos o primeiro, achamos que não ia dar ninguém ia querer mandar texto, 300 e tantas inscrições. Aí fizemos um primeiro e-book. Aí agora teve esse segundo, As Cidades e os Afetos, e aí 300 e tantas inscrições. E uma coisa incrível, porque assim, que eu queria muito falar disso, é que a curadoria, ao contrário do primeiro, foi feita por pessoas completamente diferentes uma da outra. Desde uma dançarina, de uma atriz, de uma moça que está no mestrado lá em Curitiba, que tem um olhar diferente do nosso, da mãe do Thales, que cuida da biblioteca comunitária do Curió, sabe? E dizia assim, eu não vou saber fazer isso. Claro que vai, você é a pessoa que mais sabe fazer isso. É a pessoa que mais vai saber dizer, eu quero que você sinta o texto, me diz o que você achou, como também de uma produtora da Cadantas, que está em evidência no mundo, que é uma das nossas autoras. E aí foi muito bonito trazer essas mulheres também, tirar elas dessa posição e deslocar para cá, sabe? Ei, vem cá ver comigo o que está achando disso. E aí a gente lançou no sábado essa coletânea, lindo, lindo. E aí mulheres, a gente viu o rostinho das mulheres, assim como eu estou vendo de vocês, que nunca tinham se publicado, que não achava possível estarem publicadas. E aí é isso. Tem um meme que eu gosto muito no Instagram, uma figurinha que é aquela, né? Uma mulher puxando a outra, uma mulher puxando a outra. E eu acredito que se não for assim, a gente vai ficar todo mundo no buraco. E estamos aí para isso. Eu queria mostrar para vocês aqui a Moleskine da Aliás, que fala o seguinte: bons ventos sempre chegam. É o que eu desejo para vocês. E que eu acho que o meu tempo acabou. Eu agradeço muito e finalizo com uma oração dos índios da tribo Hopi, que diz o seguinte: nós somos aquelas que estávamos esperando. Obrigada. Mas eu fico me segurando aqui, né? Eu vou bater palma. Poxa, Ana, muito obrigada. Enfim, eu tinha ouvido você falando sobre essa oração, né? Que inclusive até comentei no chat, quando eu escutei a sua participação no podcast Elas Pesquisam, né? E lá você fala um pouquinho também da trajetória do selo, né? Só um minutinho, então, uma participação aqui especial. Pode fazer um pouquinho de silêncio para a mamãe falar, tá bom? A gente gostaria, né, enfim, de ter um debate, de ter uma conversa. E aí a gente usa o chat para isso. E aí quem quiser falar, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, coloca, né, o seu nome no chat e a gente pode fazer algumas rodadas, né? Primeiro 3 pessoas e aí as convidadas respondem, aí a gente fala com mais 3. A gente vai tendo cuidado só com o tempo, já são 8 horas, né? Senão fica muito estendido e pode se tornar cansativo. Mas se quiser participar, coloca o nome aí no chat. Eu acredito que dá para a gente usar o microfone para falar, né? Coloca o nome no chat, eu, né, convido a pessoa e a pessoa fala, liga o microfone, logo em seguida desliga, para a gente ouvir a conversa, ou a resposta, tudo bem? Alguém gostaria de falar, de comentar, fazer alguma pergunta?
Glória, pode. Glória está inscrita, e logo em seguida Ingrid, não é isso, Ingrid? Boa noite. Ah, sim, eu comento. Pois não, Glória, pode falar. Não, boa noite, gente. A minha fala é para dizer assim, de como isso ressoa na gente. Eu acho que essas palavras ditas hoje, elas são como algo, vamos dizer assim, como se fossem epidérmicas, né? Elas têm a sinestesia. Eu acho que essas palavras, então, das mulheres, que, como a gente diz, elas falam, a Ana Karina fala, a minha avó cantava, né? A minha mãe escrevia cartas. Eu acho que essas falas femininas, né? Elas sempre aconteceram. Eu acho que elas aconteciam de um modo como se fossem uma fala silenciosa. E cada vez mais esses espaços estão se multiplicando, né? Se abrindo. Eu fico muito feliz de ouvir também a Marília dessa fala sapatona, né? Dessas falas que são falas consideradas, vamos dizer assim, muitas vezes não só silenciadas, mas são falas, eu tenho esse nome, mas minoritário, só que não é nada minoritário, né? Nós somos bem preponderantes nisso tudo. E aí, ressaltar a importância que nós estamos aqui também tecendo, costurando, bordando, né? Entre as ciências sociais, como a Ana Karina diz, a dita ciência, como também a Marília fala, e a literatura e a arte, porque essas dimensões sempre foram separadas, não só o feminino silenciado, mas como se a ciência fosse uma ciência dos homens, uma ciência das certezas, uma ciência da objetividade, e nunca uma ciência do íntimo, do afeto, uma ciência da sensibilidade, como diz o Rancière, uma partilha do sensível. E eu acho importante esse primeiro momento do Lajus, começar exatamente pelas escritas em pandemia, que são pessoas das ciências sociais, das áreas mais diversas, das periferias, enfim, dos saraus. E essa ideia da mistura, né? da ciência efetuar essas mestiçagens, como diz a Sueli Ronick, né? Essas misturas, não ficar também só assim, ideia de ciência e arte, não, ideia de todo mundo junto. A ideia dessas mulheres juntas, em uníssono, falarem das suas condições de vida, né? E eu fico muito feliz, gente, desse lugar da academia, né? Nós conseguimos, né, com essas mulheres incríveis, Lara, eu e Alice, num convite que foi assim, uma loucura, a gente fez isso de uma forma, eu adoro essa coisa desarrazoada, sabe? Eu me lembro assim, que só eu simpatizava quando a pessoa dizia, fulano tá doida, não sei o quê, eu achava massa, assim, essa coisa de você poder ser excessiva, né? De você poder se traspassar. E eu só parabenizo, só agradeço, só digo que foi um prazer imenso trabalhar com Lara e Alice, são orientandas e são amigas, e vocês, mulheres, que participaram, e agora Ana Cá com essa leitura. Eu já sou super admiradora, Ana Cá. Eu vou até, pessoal, tem agora uma forma de ajudar a editora. Vamos lá, eu sempre quis, e, sabe, a gente não encontra os caminhos, mas eu acho que a gente tem mais que dar suporte umas às outras nesse momento, fazer com que as nossas vozes ecoem insistentemente, irritantemente, até o infinito. É isso. Obrigada. Marília se inscreveu, né, Marília, para falar? Pode falar. Quero só, bem rápido, assim, falar sobre... a Glória falou sobre essa coisa da ciência e da intimidade, de onde parte essa ciência, da gente pensar em como se constrói essa ideia de que o homem branco, hétero, cisgênero, ele é universal. Então, tudo que não é ele é subjetivo, ele é objetivo, né? Tudo que ele produz é universal, tudo o que qualquer outra pessoa produz só fala de si, como se existisse um lugar imparcial, que esse lugar imparcial fosse
da masculinidade branca hétero, e qualquer outro lugar fosse parcial, subjetivo e, portanto, inconcluso para as ciências, como se esse fazer também não partisse de uma parcialidade, né? É isso. Eu acabei saindo sem querer e me perdi um pouco. Tinha mais alguém após a Marília que gosta de falar? Deixa só eu acrescentar, é muita coisa, né? Pouco tempo. A gente está com financiamento coletivo aberto, que é uma possibilidade da gente estar se ajudando para. A gente pensou assim, como tudo ficou paralisado, né, diante dessas, como muita coisa para a gente ficou paralisada, principalmente a gente que trabalha em feira, em bienal, na venda olho a olho de livros e tudo mais. Então a gente está com financiamento coletivo, e o que é mais bonito nele, assim, para mim, é que ele é feito para custear despesas fixas, para poder ter tempo de criar e de sonhar outras coisas. E aí eu acho isso muito fofo, porque, assim, ao invés de eu ficar enlouquecida tendo que pagar luz, internet, essas coisas, vocês estão pagando para que a gente possa criar coisas, como, por exemplo, esse livro que a gente lançou há pouco tempo. Então, a partir de R$8, até a gente coloca lá o preço de 1 litrão, você pode mensalmente contribuir e a gente fazendo coisas. E tem lá também, como recompensas, né, porque chama assim na plataforma, a gente devolve para vocês zines e zines ainda no momento, né, por conta da pandemia, tem sorteio, tem cursos online, enfim, tem diversas coisas. Aí eu vou colocar o link aqui, se vocês puderem, quiserem ajudar ou quiserem compartilhar. É aquela, assim, né, tipo, aquela história de que ninguém solta a mão de ninguém, ela deve ser real. Eu detesto depois o outro bordão que veio, que é eu que lute. Não, eu não luto só. Então, vamos juntas, né? É isso. Oi, eu tava... Clara? Pode falar, Marília. Clara? Oi? Pode falar. Quero aproveitar o ensejo também para falar que, junto com mais 5 mulheres artistas, nós vamos lançar em breve a Nerva, que é uma revista para juntar a produção de mulheres artistas e mulheres pesquisadoras do Nordeste. Vão ser 2 edições, a primeira falando sobre memória e autobiografia, e a segunda falando sobre o fantástico e o maravilhoso. A primeira revista ela é inspirada no trabalho da Rosana Paulino, que é uma pesquisadora, professora e artista brasileira, e a segunda inspirada na Gabriela Iturbide, que é uma fotógrafa mexicana, e que logo a gente vai lançar que a gente não quer chamar de convocatória, mas de convite, porque a ideia não é fazer um corte, mas juntar o máximo de trabalhos que a gente conseguir nessas 2 publicações, e também num site que vai juntar como se fosse uma galeria virtual das mulheres nordestinas na fotografia e nas artes visuais. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, Marília. Mas alguém gostaria de fazer alguma intervenção, compartilhar? Marília, Thaís está perguntando onde pode ter acesso aos teus fotos-livros. Já inclusive, eu tenho eles aqui pertinho, ó. Pensando sutil, maravilhoso. E esse que eu sou apaixonada por esse, Afetos Urbanos.
enquanto, né, alguém se toma coragem ou se inspira para fazer alguma pergunta aí no chat, eu me senti contemplada e provocada, né, com as falas de... Você falou? Eu só uma pergunta. Escritas em pandemia não tem ISBN? Não, né? A Alice pode responder, mas não, né? Não, né? Vamos botar, né? Vamos botar. Depois vamos falar aqui, né? Eu não falo, acho que a gente tem pouco conhecimento sobre esses processos mais editoriais mesmo. Acho que foi uma publicação bem despretensiosa. Então, mas agora podemos, né, ver como fazer isso. Importante. Até para a gente se legitimar, né? Mulheres que estão ali, porque o código, né? O código internacional, ele delimita, ele legitima que é um livro real, né? Que ele existe. Então, ele fica catalogado em algum lugar internacional e é isso. E aí a gente pode estar... Massa, importante mesmo. Eleone Silva gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, boa noite. Jones, fique à vontade. Me ouvindo bem? Depois eu faço a minha. Consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite, sou de Porto Alegre, mas estou morando atualmente em São Paulo. Fiz o mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação. Eu estou muito impactado com as falas de vocês, enquanto homem, branco, hétero e ocidental, digamos assim. Vocês falaram, tocaram num ponto que foi no início da fala, sobre essa relação, a afetação da mulher com a cidade, né? Então, tomando por base o antropólogo Máximo Canavati, quando fala, entre outros, quando fala que a metrópole, a cidade, é um organismo vivo, eu gostaria de fazer uma questão específica, talvez você já tenha colocado em alguns pontos, mas sublinhar um pouco mais sobre essa questão, como que a metrópole, sendo esse organismo vivo, com seus espaços e seus tempos, e seus lugares, suas arquiteturas, elas afetam, elas podem afetar e transformar a escrita da mulher, nesse sentido que vocês estão falando todo esse tempo. E, especificamente na minha pesquisa, que é sobre a noite, os espaços da cidade à noite, historicamente a gente sabe que a mulher, pela sua condição, ela tem mais uma propensão à violência no espaço noturno, né? Enfim, todas essas questões. Então, como que a cidade afetaria a escrita de uma mulher à noite, né? Se ela se encontra num espaço de muitas pessoas, que ela se sente segura, num espaço deserto, num vazio, em algum espaço mal iluminado, enfim, né? Toda essa questão da cidade, da mulher e à noite, como que isso afeta a escrita ou afeta a produção, passando por todas essas questões que vocês falaram com a arte também. Muito obrigado pela participação. Opa, muito obrigada também pela participação. Antes de passar para as convidadas responderem, mais alguém queria comentar, fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Bom, então, acho que Alice, Marília e Ana, se vocês puderem respondendo a pergunta do Eloínes, né? Como essa escrita feminina na cidade e na noite da cidade, como ele pode afetar a escrita, né? Bom, gente, eu vou fazer enquanto... eu acho que a gente pode falar de experiências diferentes, de lugares diferentes, né? A fala
dele me lembrou, me fez pensar em falar da experiência que ele citou, o antropólogo, né, o Máximo Canavati, e penso que eu, a Lara, por exemplo, que estamos na antropologia urbana e que trabalhamos com a cidade, pesquisamos com a cidade, a gente pode falar um pouco desse lugar de antropóloga ou pesquisadora que pesquisa nos espaços públicos, nas ruas, e caminhando, ou como essa relação com a cidade, a partir desse lugar, ela influencia na produção do conhecimento junto com a cidade, né? Conhecimento antropológico, mais uma produção artística também. E é algo que nessa pesquisa que eu faço caminhando pelo centro de Fortaleza, eu comento que o fato é óbvio, né? Embora você não traga um recorte, muito entre aspas, recorte de gênero na sua pesquisa, é muito óbvio que a maneira como você pode fazer essa pesquisa, a maneira que você pode caminhar na cidade, percorrer os espaços públicos, ou intervir neles, ou com eles, é muito marcado pelo fato de você ser uma mulher, né? Então, e isso é uma coisa interessante quando a gente fala de narrativas de si, narrativas da cidade, porque quando a gente está falando sobre quem produz imagens e narrativas na cidade, da cidade, ou sobre a cidade, tem sido homens, isso as meninas já falaram aqui, né? Antropólogos homens, pesquisadores homens, e no meu caso, quando a gente pesquisa ou fala sobre caminhantes, pessoas que caminham na cidade, tem um paradoxo que a Lara falou disso, né? Que as mulheres é relegado o espaço da casa, seria o espaço do íntimo, o espaço escondido, mas na verdade elas por conta dessa sobrecarga de demandas que é posta em evidência agora, por exemplo, elas estão muito na rua, né? E existem pesquisas sobre isso. E, ao mesmo tempo, e também existem outras pesquisadoras que falam sobre isso, quando pensam a mulher no espaço público, a mulher no uso dos diversos modais de transporte, o corpo da mulher é visto como uma coisa pública, né? Então, quando a gente está na cidade pesquisando, isso também é presente. Então, a gente, não, vamos falar sobre caminhantes, os caminhantes na história, desde o Flaner, Walter Benjamin, até as vanguardas e tudo, são homens, né? E são homens que são colocados como os caminhantes, são homens que pesquisam, que falam, que escrevem sobre os caminhantes. E aí, essa ideia do andar, do vagar, da fanagem e tal, é totalmente irreal quando a gente pensa numa experiência concreta da cidade para uma mulher, em que, no caso, até mesmo da pesquisa, você não pode adotar uma deambulação porque você... Não, até aqui eu volto porque eu vou ser assediado, ou pior, né? Então, e obviamente o que a gente produz de narrativas de imagens da cidade está marcado sobre isso, né? Eu faço parte de um coletivo chamado Narrativas Possíveis, e teve uma época que, para fazer uma intervenção, que convidaram a gente para fazer sobre o Dia da Mulher, a gente lançou uma pergunta nas redes sociais sobre mulher, como é viver cidade para você e tudo. E a maioria das respostas das meninas que falaram sobre medo, né? Uma experiência de cidade marcada por medo, como se as possibilidades de uso dos espaços públicos fossem muito mais limitados, né? Só que, por outro lado, embora a gente não possa ignorar todos os dados, estatísticas e essa sensação de insegurança que realmente marca nosso uso do espaço da cidade, do espaço público e tudo,
como a Marília estava falando, como a Lara estava falando, a Ana, então se inventam, né, cotidianamente maneiras de subverter essas experiências, né? Então, da mesma forma, a Lara também pode falar sobre isso, que as mulheres picham também a cidade, as mulheres se colocam na materialidade urbana, elas marcam a pele da cidade, a superfície da cidade, né? E aí também, você falou na sua pergunta sobre a escrita da mulher na noite e tal, é interessante notar que a prática da pichação, da intervenção, que é uma escrita também, só que é escrita na pele da cidade e tudo mais, é uma escrita que é imagem também, ela se dá muitas vezes à noite, né, no lugar, que é onde tomam lugares dessas práticas proibidas, ilegais, à margem, que se dão no escuro, né, e embora, quando a gente pensa em pichadores, a gente pensa em homens, né, as mulheres estão aí, por exemplo, fazendo essa escrita com a cidade, né, e colocando não só colocando suas pautas, suas expressas na mensagem, na palavra, né, mas como o próprio gesto dela de riscar a cidade, né, criar ali uma imagem corporificada, né, diz tanto ou mais ainda do que a mensagem que fale sobre ser mulher, ou feminismo, qualquer coisa, só o fato o gesto que está inscrito naquela imagem, invisível naquela imagem, já diz muito, né, sobre como, apesar de tudo, estão se inventando cotidianamente esses possíveis nessa cidade impossível, né, dita impossível para as mulheres, né. Então, eu acho que é isso, eu queria falar mais desse lugar da minha experiência de pesquisa, que é a experiência de vida, de coletivo e tudo. Acho que as meninas podem falar também de outras experiências. Espero ter ajudado aí na pergunta. Oi, boa noite de novo. Acho que é Eloenes, é isso? O nome da pessoa que fez a pergunta. Eu anotei essas 3 palavras, né? Escrita, noite e mulher. E aí eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que se perguntar dentro disso. Primeiro, de que mulher a gente está falando, porque existe um espectro de mulheridades, né? Nesse espectro de mulheridades, quais são os femininos ou as mulheres que são possíveis à noite? São as travestis, são as mulheres trans e as mulheres cis que são trabalhadoras sexuais. A noite é prioritariamente para esse espectro das mulheridades, né? E aí a gente já pode pensar como é que a gente tem um corte dentro desse espectro de mulheridades que representa interditos em maior e menor escala e possibilidades em maior e menor escala de habitar a cidade. Porque, por exemplo, eu não vejo travestis na padaria na esquina de casa, da minha casa, comprando pão. Mas à noite, eu morava na Praia de Iracema, quando eu morava em Fortaleza, e durante o dia eu não via as travestis. Mas à noite elas estavam todas ali. Então, a gente tem que pensar primeiro como é que a noite ela serve como uma temporalidade meio de abjeção, né, para esses corpos. De que mulheres a gente fala quando a gente fala dessa escrita possível na noite, enfim, ou de como a noite e a cidade se misturam com essas mulheridades. Fico pensando, inclusive, na história da colonização, né, quando mulheres negras precisavam de uma carta branca, da carta dos seus senhores para que pudessem transitar na rua em quaisquer horários, enquanto que as mulheres brancas andavam com as suas acompanhantes, que eram outras mulheres escravizadas, e como elas estavam rodeadas de servos, de pessoas escravizadas, para que fizessem com que esse trânsito, esse trajeto pela cidade fosse ou seguro, ou confortável, ou os dois, enfim, né, de como é que, inclusive, o patriarcado na história da colonização opera para como as mulheres brancas e as mulheres pretas, as mulheres cis e as mulheres trans ocupam as cidades. E aí também, quando se pensa na noite, de qual noite a gente está falando, né, porque a noite do Sudeste, quando eu estou em São Paulo, eu consigo caminhar na rua às 2 horas da manhã, e eu não sinto tanto medo como se eu caminho às 2 horas da manhã no meu bairro, em Fortaleza. Então, essa noite, ela é a noite da onde?
Porque da mesma maneira que o homem branco hétero não é universal, a noite sudestina também não é universal, né? É a noite de periferia, é a noite do centro, é de um centro sazonal que durante o dia é lotado de pessoas e à noite é completamente esvaziado. Eu estou falando de uma noite dos bairros de classe média em que as pessoas se encontram para ir para festas e voltam juntas a pé para casa. E mais, de que escrita eu estou falando? Porque uma travesti que grita na rua quando é assediada, uma travesti que se junta com as suas, ela escreve o seu nome na cidade, sim, né? Ela escreve com o seu corpo, ela circunscreve para si um lugar na cidade. E eu fico mais me perguntando que cidades a gente cria para serem habitadas por quais corpos? E como essas cidades coabitam? Eu lembro, o meu primeiro trabalho coletivo foi o Ensaios para Demolição, em que eu e outras pessoas, outros artistas cearenses, nos juntávamos e ocupávamos lugares que estavam em demolição ou à venda para serem demolidos, e transformávamos esses lugares em galerias de arte, deixávamos as obras lá para serem demolidas junto com o lugar, e fazíamos, inclusive, uma vernissagem com performance, exibição de curtas, música, enfim. E aí eu lembro que na 4ª edição do Ensaios para Demolição, a gente estava montando, acho que por volta das, 3 da tarde, 4 da tarde, esperando os artistas chegarem, já montando a produção necessária, né? Artista que não tem dinheiro faz produção, assessoria de imprensa, arte gráfica, produz, faz tudo, e enfim. E aí, a gente estava num terreno que era bem extenso e que já estava todo demolido, então tinha no fundo muitas árvores. E aí sai um homem desse terreno segurando um pedaço de pau que era maior que eu. E aí ele chega me perguntando o que é que você está fazendo aqui. E aí eu digo a ele, olha, não, a gente tem um projeto, me achando à vanguarda, né? Meu amor, estou ocupando a cidade. E aí ele diz, aqui é o meu banheiro. Eu estava fazendo cocô e vocês me atrapalharam. Então, assim, de que cidade a gente fala? Porque essas cidades todas coexistem, elas coabitam. De que lugar eu saio, do auge da minha classe média, dos meus diplomas, e digo que esse lugar está desabitado? Quando ele está sendo usado como casa por outra pessoa. Então, como é que a gente, inclusive, relega essas pessoas a essa condição de abjeção, quando a gente parte de uma perspectiva de cidade que é nossa, que é hegemônica, né? E que desconhece quantas cidades estão coabitando. E aí eu fico pensando, inclusive, que não existe como dissociar qualquer escrita da minha experiência como mulher sapatão. Antes de qualquer coisa, eu sou mulher sapatão. Tudo que eu escrevo, quem escreve é uma mulher sapatão. Uma mulher sapatão que lida com os interditos de uma cidade, de qualquer cidade que eu habite. Porque se eu for numa cidade de 8 mil habitantes, e eu for tomar uma cerveja no fim do dia, eu vou ter medo de estupro corretivo, porque eu sou sapatão. Se eu estiver numa de 2 milhões de habitantes, eu vou ter medo de estupro, porque eu sou mulher. Então, assim, eu vou lidar com esses interditos aonde quer que eu esteja. A questão é como é que a gente trabalha em função da diminuição desses interditos e acho que do movimento de enxergar como é que a gente traça esses caminhos, né, para enxergar essas outras cidades que acontecem, enquanto a gente está se focando numa ideia ainda sempre muito universalizante, mesmo eu quando falo, né, eu falo da perspectiva de uma mulher branca, e a branquitude, ela também se pretende muito universal. Se eu fosse uma mulher preta falando, eu lidaria com outro tipo de interdição em relação à cidade, né. Fico pensando, inclusive, tem uma fala muito, eu acho que foi o Yuri Marçal que falou sobre isso e que me deixou muito tocada. Se um menino negro de 14 anos correr à noite para fugir da chuva, ele pode ser baleado, ele pode ser preso. Eu sou uma mulher branca, e apesar de todos esses interditos, eu consigo correr da chuva sem ser confundida com alguém que roubou, enfim, né, sem ser presa. De que maneira essa cidade massacra meninos negros? Todas as cidades do país massacram meninos negros e homens negros, né? Que projeto necropolítico é esse que a gente tem em andamento?
Não sei se também são falas muito conclusivas, mas aprendi também que refinar as perguntas é mais legal do que dar as respostas, né? Então, acho que é isso. Eu acho que, enquanto alguém se manifesta aí no chat para falar, eu queria só fazer algumas ponderações de que quando o Eloínes, né, faz essa pergunta entre a relação entre escritas, mulheres, noite escritas, né, e a Alice já antecipou, já falou, né, um pouco disso, mas isso também me convoca particularmente, porque o meu trabalho de tese, ou minha pesquisa, para mim, ela seria impensável se eu não tivesse também sido, né, encorajada, convidada a errar, como Marília comentou, né, pela professora por Glória Diógenes, e convidada a apostar nessa escrita em primeira pessoa, né, nessa narrativa que se pretende afetada, porque eu não poderia falar, por exemplo, dessa cidade, se eu não tivesse esse encontro com ela, essa afetação, né? E aí a Alice lembra, né, que meu trabalho de tese é encontrar essas palavras que desenham itinerários da cidade e fazer uma dupla narração, contar o que elas contam e contar o meu encontro com elas. Então, eu estou também narrando como eu circulo por essa cidade, encontro essas palavras e uma vai me levando à outra, né? E tem várias palavras, várias frases, né, que a gente foi catalogando, vai juntando ao longo de mais de 4 anos, mas tem uma em particular que me provoca mais, que inclusive, né, me convoca a dar mais atenção a falar, que ela foi escrita por uma mulher, né? E que inclusive ela narra, né, de que às vezes à noite, num rolê, ou então em outros momentos, não tinha uma hora, né? Não tinha uma data, um horário pré-determinado para intervir. A maioria das intervenções aconteciam à noite, né? E eu fiquei pensando também, né, quando você traz o Canevati, né, que ele faz aquela abertura do Cidade Polifônica, dizendo como ele está chegando numa cidade que é totalmente desconhecida para ele, né? E ele vai tentando se apropriar dessa cidade, tentando, né, se situar ali, e ele fala um pouquinho, reforça um pouquinho esse pressuposto da pesquisa antropológica, da pesquisa nas ciências sociais, de maneira geral, de que você estranha o particular, né? Mas aí eu me pergunto, e se a gente fizer um outro caminho? E se a gente se aproximar mais ainda daquilo que nos já é íntimo, daquilo que nos já é próximo, né? Será que é possível a gente desenhar? Será que é possível um exercício etnográfico a partir de uma experiência pessoal? Ele ainda assim seria científico, né? Eu acredito que sim, porque nós não estamos isolados, né, no mundo, enquanto e aí pegando aqui os termos sociológicos, né? Enquanto indivíduo, eu faço parte de um grupo social, eu trago socialidades marcadas no meu corpo. E a minha relação, por exemplo, com a noite, com a escrita, eu queria trazer que ela pode trazer um outro lugar, né? Óbvio que o medo, ele atravessa a minha socialidade, inclusive, relendo as minhas narrativas de campo, o medo, a violência, por exemplo, elas não eram marcadores da minha pesquisa, mas elas estavam em algumas narrativas de campo, né? Porque além de andar, o encontro que eu tive com essas palavras foram muitas vezes mediados pela bicicleta. E pedalar numa cidade que é desigual e violenta como Fortaleza, ela é um desafio, né? Então, usar a bicicleta, né, para percorrer essa cidade, ela muitas vezes me colocou nesse lugar de ter um encontro com o medo, com o desconhecido, mas também, quando Marília traz, né, a gente fala de um lugar, a gente fala de alguns referentes. Eu, enquanto mulher negra, eu fui desde cedo encorajada a estar nesse espaço público. Então, desde pequena, como a filha mais velha, como a neta negra, eu era encorajada a fazer esse percurso de ir, por exemplo, no supermercado sozinha, de ficar em casa sozinha com os irmãos,
de ir para a escola só, voltar só. Então, de alguma maneira, eu fui muito encorajada também a estar nesse espaço, e talvez, agora pensando de maneira muito inconsciente, eu ressignifiquei esse ser estar na cidade a partir do medo, por meio de uma certa boemia, né? Quem é mais próximo de mim, ou enfim, inclusive já aconteceu de chegar numa sala de aula para dar um curso, e várias cursistas se surpreenderem, assim, Vale, tu é professora? Tu dá aula? Não, porque eu te conheço da noite, te conheço dos bares. E eu acho isso incrível, eu quero que seja minha credencial, né? Morro de medo da minha identidade ficar restrita a ser a mãe da fulaninha, ou, né? Quero cultivar identidades secretas. E aí, eu fiquei, quando vocês falavam, eu fiquei pensando muito na minha relação com a noite de Fortaleza, com a noite da minha Fortaleza. Lógico que eu não estou falando, é uma noite também, como a Marília fala, recortada, né? Que diz respeito ao bairro que eu moro, que é um bairro reconhecidamente boêmio, que tem esse trânsito dos bares, ao meu trânsito no centro, à noite, meu trânsito na praia de Iracema. Então, circular à noite por essa cidade é um lugar que, para mim, também há uma proximidade, há uma intimidade também com esse circular. E como a gente não separa o tempo da pesquisa do tempo da vida, então, muitas vezes, nesses caminhos da noite que a gente encontra, que eu encontrava, e acredito que quem faz pesquisa com urbano encontrava com as pistas que eu estava farejando, que eu estava procurando, né? Então, é interessante pensar, não um estranhamento, mas essa aproximação, intimidade com aquilo que nos já é próximo, né? Será que a gente pode se aproximar mais? Será que é possível falar disso que nos já é tão, tão íntimo, tão próximo? Né? E aí, muito obrigada, gente, pelas... Que conversa maravilhosa, né? Que conversa boa. Alguém mais gostaria de fazer alguma fala, alguma contribuição? Thaís, e antes, assim, não estou dizendo que a gente vai finalizar, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir que o nosso novo registro, né, agora, que todo mundo ligue a câmera e a gente tira uma fotinha, né, de quem está participando. Então, é só pedir para que vocês não saiam agora para a gente registrar essa nossa participação. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, de comentar? Glória? Espera aí, meu amor, um minutinho, tá? Glória, quer finalizar, falar alguma coisa? Bom, gente, então a gente agradece. Só mesmo agradecer mais uma vez, viu? Dizer que da próxima vez nós teremos um próximo encontro, 22 de julho, com a professora Cornélia Eckert, sobre um texto maravilhoso que ela acabou de lançar, e que esse momento ele ecoe nas nossas pesquisas, nos nossos modos de trilhar a cidade, de experimentar nossos corpos, e de ousar também, né? Assim, de ousar pensar diferente, fazer diferente, intervir diferente. Muito grata e até o próximo encontro, né? E aí, como a Lara colocou, vamos ver se todo mundo liga o vídeo para a gente bater uma foto, registrar esse momento, né? Será que a tira fazendo um print? Bom, gente, enquanto a gente se organiza aí como é que tira a foto, é só reforçar e o nosso agradecimento, né, pela participação. Já vão quase 9 horas, então a gente sabe que não é fácil, né? Ficar sentado muito tempo na frente da tela, mas foi uma conversa tão potente, tão pulsante, né? E tão boa que a gente poderia, né, estender isso por mais tempo. Não vejo a hora da gente voltar às mesas dos bares para poder continuar essa conversa por lá. Já pensou em mais, né, terminando isso aqui agora lá no auditório e se caminhando ali para a Praça da Gentilândia, continuando a conversa, né? Queria muito agradecer a todo mundo que contribuiu de todas as formas, desde que, né, quem construiu a arte do
dos encontros, né? Os bolsistas Léo e Nicolas, Visângela, que deu apoio aqui na gravação, todo mundo que participou, que compartilhou o link, que convidou outra pessoa, né? As pessoas que vão participar, os convidados que vão participar dos outros Desconversandos e que estão aqui também, olhando, lembrando aqui de Camila, que está aqui. Queria muito, muito agradecer a fala, né, a doação e a partilha, essa partilha linda do Sensível, né, que Marília Oliveira fez, que Ana K fez e que a Alice também compartilhou, né. Então, muito obrigada a todos e todas e uma excelente noite. Vamos transformar, como Glória diz, né, transformar essa segunda e uma sexta, mesmo que virtualmente, né. Léo, dá para tirar já a foto? Eu acho que ele já tirou. Acho que sim. Vale eu falando? Deu certo, né? Então. Vai. Eu fiz só um bug. Então é isso, gente. Muito obrigada. Reforçando o convite, no próximo dia 22 de julho, a conversa entre a professora Glória Diógenes e a professora Cornélia Eckert. Vai ter um texto já disponível para mediar essa conversa. A professora Cornélia Eckert, né, e agora vamos conversar sobre cidades e narrativas, etnografias de e na rua, no dia 22 de julho. Então fica aí o convite. Muito obrigada. E aí o Léo lembra, né? Quem tiver interesse no certificado, né? Já que vamos contabilizar essas horas e a participação, é só entrar lá no grupo do WhatsApp que a gente consegue agilizar as presenças e os nomes e outras informações. Lembrando que é um grupo de WhatsApp muito legal, que é bem objetivo e informativo. Finalizando, viu, gente? Depois eu passo a gravação, Larinha. Beijos e boa noite, gente. Boa noite.